Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de futebol, mais precisamente sobre o UEFA Champions League. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para você vir aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like, comente. Tem sido bem legal a interação de vocês aqui. No último vídeo, o pessoal veio falando em para quem estava torcendo, Real Madrid ou Manchester City, quem ia ganhar, torcendo para o Haaland. E eu fico feliz de vocês estarem comentando, da gente estar interagindo por aqui. E realmente é bem legal. E façam isso mais vezes. Venham aqui agora nesse vídeo, comenta quem que você quer que passe, quem que se classifique. É isso, bora pro vídeo. No vídeo do Manchester City e Real Madrid, eu disse que eu estava muito feliz de poder falar novamente da Champions League, principalmente dessas semifinais. E dessa vez não é diferente, na verdade ainda é mais legal para mim falar de um clássico desse, do Derby della Madonnina, que é obviamente do futebol italiano. Fico muito feliz, principalmente por ser o futebol que eu mais gosto, de ser o campeonato que eu mais curto. E tá falando desses dois times é muito especial. Hoje em dia, agora não, porque os times estão voltando a ter uma certa força de novo, tanto no italiano, tanto nas competições continentais. Mas a Inter e o Milan ficaram muito tempo sem disputar, de fato, competir na Champions League, e ver eles voltando agora, principalmente o Milan, é muito maneiro porque mostra que o italiano já foi o campeonato mais forte do mundo por alguns anos, se não até décadas. Para você que é mais novo, acha hoje que a Premier League é a melhor, e de fato é. Imagina há uns 30 anos atrás, até menos um pouco. Então o futebol italiano tinha muito jogador bom. E, inclusive, essa até uma certa diferença entre Inter e Milan, como a gente fala na história. O Milan, ela sempre teve jogadores italianos importantes, mas sempre com referências no seu elenco de jogadores italianos. Nesta, o próprio Maldini, que é o cara do Milan. A Inter não, a Inter tem jogadores italianos importantes, mas, como o nome mesmo já diz, né, a Internazionale é um time que abrange muito jogadores de fora. Tanto que um dos maiores jogadores do clube, se não o maior, Zanetti, é um argentino que tem mais de 700 jogos, se eu não me engano, quase 900 até. E o próprio Cambiasso, Júlio César, Adriano. Então é um time que tem mais realmente jogadores internacionais que fizeram sucesso do que até propriamente italianos, apesar do Giuseppe Meazza. Na história da Champions, a gente não precisa lembrar, o Milan é o segundo maior vencedor, se bem que é preciso lembrar porque o Milan ficou muito tempo sem jogar, principalmente as oitavas. E o Milan é o segundo maior vencedor, com 7 Champions, um time que sempre teve bons times na Champions League enquanto jogou. É até difícil falar todos, porque são vários, mas a gente lembra de uns específicos, como em 2007, perdeu a final para o Liverpool em 2005, mas era um timaço também, 2003. Então o Milan tem essa bagagem. E eu vou botar aqui a foto do último time que jogou mata-mata pelo Milan, lá em 2011, 2012, para você ver quantos jogadores já saíram e até se aposentaram. E impressionante ver ainda jogadores como Thiago Silva e Ibrahimovic jogando. A Inter também tem a sua história na Champions League, ela é 3 vezes campeã, sendo que um bicampeonato, e o último foi em 2010. Aí também você vê na foto jogadores importantes que conquistaram aquele de 2009, 2010, na verdade. É importante frisar que a Inter também ficou um tempo sem jogar a Champions League, exatamente 6 anos, mas desde 2018 para cá ela tem jogado todas as fases, mas infelizmente tem ficado na fase de grupos, né? Tem jogado todas as Champions, mas tem ficado na fase de grupo. E um dado também a ser completado é que a Inter ficou 13 anos sem chegar a umas semifinais. A última semifinal foi quando ganhou, lá em 2010. Falar como ambas as equipes chegam para essa semifinal, começando com o Inter, que ficou no grupo B, contra Barcelona, Bayern e Vitória Plazen. A Inter fez 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A vitória de destaque, eu boto 1-0 da Inter sobre o Barcelona no San Siro, e a outra foi agora no mata-mata, 2-0 contra o Benfica,
lá em Portugal. Foi um grupo muito difícil, o Barça e o Bayern eram os favoritos disparados, porque tinham os melhores elencos e jogavam o melhor futebol. E você vê a façanha da Inter de Milão, que foi deixar o Barcelona ir para a Europa League, e fez bons jogos contra o Barcelona e acabou sendo crucial para eliminar o time catalão. E foi merecido, né? É importante dizer que foi merecido. Os artilheiros, na verdade, da Inter nessa Champions League até agora foram Dzeko, Lukaku e Barella, com 3 gols cada um. Já o Milan, ele veio do grupo E, que contou com Chelsea, Salzburg e Dinamo de Zagreb. O Milan também fez 10 pontos, com 3 vitórias, um empate e uma derrota. A vitória que eu coloco de destaque do Milan na fase de grupo foi 4-0 no Salzburg, e a vitória que eu coloco de destaque no mata-mata é 1-0 no Napoli, por se tratar de um time muito forte, que foi o Napoli. O Milan, ele ia brigar com o Chelsea pela primeira posição e pela segunda, mas ele acabou perdendo para o Chelsea, e o Chelsea acabou ficando em primeiro, obviamente, mas o Milan não fez uma boa primeira fase, mas o importante do Milan é que ele foi evoluindo. Ele realmente não fez uma boa primeira fase, mas assim como no futebol italiano, no campeonato italiano, ele foi construindo melhores resultados e foi evoluindo o time. Os jogadores também estavam em má fase naquele momento. Eu vou falar um pouco dos confrontos totais entre Inter e Milan. Ao todo, são 219 jogos, com 81 vitórias da Inter, 71 do Milan e 67 empates. Na Champions League eles já se enfrentaram 4 vezes. Em 4 jogos tiveram 2 vitórias do Milan e 2 empates. As partidas foram em 2003/2004 e 2004/2005. E o Milan saiu classificado nas 2 fases. Inclusive, até vou mostrar a foto aí, essa foto aqui é clássica, né, com o Rui Costa e o Materazzi. Foi no segundo jogo, quando o jogo estava sendo paralisado, porque o Dida acabou tomando um rojão nas costas da torcida da Inter. Nos últimos 10 jogos, contando todos os campeonatos, a Inter tem 5 vitórias, o Milan 3 e temos 2 empates. O momento atual de ambas agora o Milan vem de uma sequência boa, vem de 9 jogos sem perder, 4 vitórias e 5 empates. A Inter de 6 jogos sem perder, 5 vitórias e 1 empate. For falar do momento atual, a Inter ela tem ligeira vantagem, porque ela vem jogando futebol melhor do que o Milan tem conseguido resultados bons, mas às vezes o futebol fica um pouco aquém do que ainda pode ser. E apesar do Milan ter mais partidas sem perder, a Inter tem vitórias mais contundentes nesses últimos jogos. E a Inter parece ter encontrado um bom momento e isso pode ser importante. Assim como o Manchester City chega no melhor momento para o Real Madrid, a Inter também chega no melhor momento do que o Milan. Dados interessantes desses times na Champions. Primeiro, são times defensivos. O poder defensivo deles é o ponto forte e são 2 times que marcam muito. A Inter é o time que tem mais desarmes na Champions League. São 146 ao total. O Milan fica em terceiro com 140. Aí você já vê um pouco da qualidade desses times. Em bolas recuperadas, a Inter é a quinta com 388. Em defesas de goleiro, a Inter é a primeira, com 42 defesas do goleiro Onana. E clean sheet, a Inter tem 6 e o Milan tem 5. Gols também é muito parecido, a Inter tem 16 e o Milan tem 15. Por isso que é bem difícil falar de um favorito, até pela forma que elas jogam. São times que, de certa maneira, até a Inter, pelo menos, até constrange seu adversário, porque em muitos momentos eles ficam com a bola, mas realmente não conseguem passar daquela faixa do meio. Já o Milan, ele deixa um pouco mais jogar e tem no seu contra-ataque um ponto muito forte. Elas são equipes bem semelhantes, a gente pode dizer isso, que preferem se defender e sair para o contra-ataque. A Inter ainda tem um pouco mais da bola, um trato melhor com a bola, mas as duas basicamente jogam no contra-ataque. Jogadores que podem e serão decisivos para esse confronto, começando pelo Milan. Primeiro, Rafael Leão, que é um cara que ainda é dúvida para o jogo, como vocês vão ver daqui a pouco na escalação, mas é um cara muito bom de bola, é um jogadoraço, ele é o artilheiro do time na temporada e o assistente também da temporada, com 12 gols e 8 passes para gol. Tem o Giroud também, que é um cara decisivo, um centroavante que sempre faz gols importantes. O Theo Hernandes, que é um dos melhores laterais esquerdos do mundo.
O Tonali, que é um ótimo meio-campista, trata muito bem a bola, um motor ali, faz a circulação de bola. O Tomori, que é um baita zagueiro e um dos pilares defensivos da equipe. E o goleiraço Maguian, que é um dos melhores do mundo, sem dúvida, e é o próximo goleiro titular da seleção francesa. Já na Inter de Milão, a gente tem, obviamente, o Lautaro Martinez, que é o artilheiro da temporada com 19 gols, mas não faz uma boa Champions, só tem apenas 2 gols, apesar de ter feito o gol contra o Benfica. Faz uma Champions bem aquém, muito parecido do que foi a Copa do Mundo, perdendo muitos gols. O Lukaku, que não é mais o mesmo, é importante dizer também, mas mesmo assim é decisivo, e foi contra o Porto. Foi muito decisivo naquele confronto. O Di Marco, que é um bom lateral, formado em casa, torcedor da Inter, e sempre leva muito perigo, principalmente nos seus cruzamentos. O Bastoni, que é um zagueiraço, inclusive tem até o Manchester City, se eu não me engano, estava querendo contratar, porque é um cara que joga muito, vai muito bem na frente e muito bem atrás com as suas assistências. E o Barella, que para mim é um jogadoraço também, maior assistente da Inter no campeonato e um dos melhores na Champions League do time. E o Onaná, que é o melhor goleiro da Champions até aqui, um goleiro que faz defesas também. As prováveis equipes para esse jogo, começando pelo Milan, o Manhã no gol, o Calabria, o capitão, Tomori e Simon Kjaer, Theo Hernandes, Tonali, Krunic, Salamakers, Benacer, Brahim Dias e Giroud. A equipe joga no seu tradicional 4-2-3-1, sem muita variação, no máximo um 4-4-2, e é um time feito para ser mortal nos contra-ataques, principalmente com as arrancadas do Leão, que é um cara, assim, o que esse cara joga é brincadeira, joga muita bola. E principalmente com o Tonali no meio, que dá aquela qualidade, carimbando todas as saídas de bola. Laterais que sobem muito, o Theo Hernandes é um baita jogador, muito rápido, um dos mais rápidos do mundo. E também um centroavante que segura a bola e faz uma parede muito boa para a chegada dos outros de trás, que é o Giroud. A Inter de Milão, ela também tem um time que vem tendo a formação feita por vários jogos, é um time que já está na boca do seu torcedor. Vai com o Onaná no gol, o Darmian, Acerbi e o Bastoni na zaga. Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan ou Brozovic, essa é a dúvida. Di Marco, Lautaro Martinez e da escalação da UEFA está o Lukaku, mas provavelmente deve ser o Dzeko, inclusive eu coloquei o Dzeko nesse campinho que eu fiz. A Inter joga no 3-5-2 característico, os zagueiros saem muito para o jogo, como eu falei. O Bastoni é zagueiro de ofício, mas já jogou muitas vezes pela lateral. O Darmian é lateral e joga na zaga porque faz muito bem a marcação. Então, em vários momentos, eles saem para ajudar na armação do jogo, e isso faz com que a Inter tenha superioridade numérica, principalmente na saída de jogo. O meio é muito povoado e o ataque é muito móvel. Isso facilita muito para a Inter jogar em transição. E tendo atacantes rápidos, principalmente quando está o Lautaro e o Lukaku. Os alas, eles são opostos, né? O Dumfries é um cara de muito mais força, de jogada aérea, de infiltração, e o Dumfries é o cara do cruzamento, o cara que vem mais por dentro de vez em quando, vai muito na linha de fundo. E o ataque, como eu disse, é móvel, está devendo um pouco ainda, mas tem a confiança do torcedor da Inter. Tem tudo para ser um ótimo jogo, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você possa assistir o jogo também. Obrigado por assistir mais um vídeo, tamo junto e até a próxima.